Gente, atendi hoje um idoso no consultório que, para mim, representa uma coisa que eu acredito muito na geriatria, que é justamente um princípio de sempre você rever as medicações que o paciente está em uso antes de pensar em prescrever um novo medicamento. O que era o caso? É um paciente de 61 anos, portador de um transtorno de ansiedade, uma certa data, mas que ficou mais grave a ponto de precisar de tratamento mesmo nos últimos 4 anos. E aí, de lá pra cá, ele vinha fazendo um tratamento regular há pelo menos uns 3 anos, com uma remissão praticamente total do transtorno. E ele veio queixando para mim que à noite estava apresentando sonhos vívidos, sudorese assim, noturna, que estava gerando realmente um desconforto a ele. E essa sudorese era como se realmente encharcasse um pouco a roupa ali toda noite. Ficasse uma roupa que você deu uma olhada independente de estar com um pouco cobertor ou não. É algo que acontecia de forma recorrente. E aí, avaliando a questão da ansiedade dele, ele realmente não estava preenchendo critérios assim para um transtorno de ansiedade no momento descontrolado. Ele, naquele inventário de ansiedade geriátrica, ele pontuava 2 pontos só, sem prejuízo funcional. Então, assim, realmente eu considerei ele em remissão da ansiedade. E ele estava usando uma dose elevada de escitalopram para um idoso, né? Ele estava usando 20 miligramas, que a gente consideraria praticamente uma dose máxima, assim. Os psiquiatras às vezes prescrevem até um pouco mais, mas para o idoso a gente fica bem desconfortável de deixar uma dose maior que essa. Nesse contexto, o que eu fiz na consulta foi avaliar a redução da dose, em pequena quantidade, para ver como é que ele ficaria diante disso. Já que, antes de passar um outro medicamento que substituísse um pouco a função desse, ao realizar essa redução, realmente eu optei pela redução apenas, considerando que às vezes ele vai ficar bem, só com a dose de 15 miligramas mesmo, às vezes com essa redução já vai ser suficiente para manter a ansiedade dele controlada e sem esses efeitos adversos. E uma coisa que é importante, que ele não estava fazendo, era justamente a psicoterapia, que era algo fundamental, né, para quem está com ansiedade, além de atividade física, que ele de fato até fazia, atividade física aeróbica principalmente, mas poderia ser associada à atividade física resistida também, já que eu estava um pouco preocupado em relação a uma pré-sarcopenia ali que ele podia estar iniciando. E foi basicamente essas as condutas que eu achei que seriam mais pertinentes para esse caso. E aí só reforçando então esse princípio que eu gosto tanto, que é você sempre rever os medicamentos em uso de um paciente antes de pensar que aquele sintoma que ele está apresentando é algo novo que você precisa de investigar, fazer uma avaliação mais detalhada. Claro, pedir exames de sangue, né, pedir para avaliar o hormônio tireoidiano, para não deixar escapar algum sintoma novo, alguma doença nova que poderia estar surgindo. Mas é sempre válido pensar se não é um medicamento que está causando esse efeito colateral. É isso. É porque quando você coloca a palma da mão, você entende que é pra ou tirar foto ou um vídeo. Entendi. Aí eu posso colocar isso aqui naquele momento final, assim, cinza, sabe? Tipo, como se fosse um